Olá, gente do canal, o Márcio França passando aqui. O que você responderia se por acaso você fosse questionado por alguém com a seguinte pergunta: por que a metodologia tradicional ainda persiste em nossas escolas? O que você poderia responder para essa pessoa? A gente sabe que esse modelo tradicional, a gente que é professor, que é da área da educação aí, né, ou que é pai, que participa de alguma forma, né, que tem alguma influência mais dentro do processo, a gente vai observar que a educação tradicional, ela teve o seu apogeu aí, teve o seu desenvolvimento, teve a sua participação assim mais exaustiva no século XIX e século XX, e passou uma parte dela para o século XXI, que é logicamente o século que a gente está vivendo. E ainda hoje a gente entra nessa questão de debate, se debate muito a questão que a escola de hoje ainda tem muitos resquícios e na verdade alguns chegam a dizer que essa escola de hoje ela é uma escola totalmente tradicional. É lógico que, como já comentei aqui, relacionado a tendências pedagógicas, a gente não pode dizer que uma determinada escola ela é 100% tradicional, ela é 100% escola novista, nada disso. Os métodos, as técnicas e as pedagogias, elas vão se entrelaçando aí em cada momento ali, e não tem como você usar uma exclusivamente, tá? Mas a gente sabe que nesse período aí, antes do século XIX, séculos anteriores, você tem uma pedagogia que é denominada pedagogia tradicional, tendo o seu apogeu no século XIX, século XX e passando um pouquinho aí para o século XXI. E é baseado nessa ideia dessa pedagogia que passa, né, que perpassa o século XX, né, vai até o século XXI, é que surge esse questionamento. O que a gente poderia responder quando alguém questionar por que a metodologia tradicional ainda persiste em nossas escolas? E a gente sabe que muito se critica hoje a pedagogia tradicional. Se alguém quiser lhe xingar, ele vai lhe chamar de tradicional, de não inovador, esses termos que vieram e surgiram também com a questão da escola nova. Então, você vai ser xingado aí com esses termos e com certeza não vai ser legal. A gente sabe que essa escola tradicional, ela funcionou no mundo até um tempinho desse aí, sendo a única pedagogia que a gente tinha, a única proposta. Ela funcionava um pouquinho antes aí da ideia do surgimento da psicologia. Então você tem basicamente a figura do professor como detentor de todo o conhecimento. Nessa época você não tem internet, você não tem um buscador como o Google, né? Que aí com certeza já toma o lugar do professor. Você não tem grandes universidades, né, em termos de concentração de conhecimento, mas o professor agora ele perde esse pedestal daquele que detém o conhecimento, como se fosse ali o Google que a gente chama hoje. É lógico que o Google é um buscador, não é um local onde fica armazenado, mas ele sabe onde encontrar, né? Sempre vai lá. E logicamente tem outros buscadores aí, mas hoje se faz até uma piada que se alguma coisa não está no Google é porque aquela coisa não existe. E aí, relacionado a essa questão dessa perda do professor em termos de prestígio, como sendo o detentor do conhecimento, é que realmente a gente começa essa questão da discussão. E dentro disso aí a gente vai vendo algumas questões que são interessantes. Por que realmente que essa pedagogia que é tão criticada hoje, né, ela ainda persiste em nossas escolas? Eu responderia, e isso estou usando aqui um artigo científico, né, para fazer esse comentário. Vou estar deixando na descrição aí a fonte, exatamente a questão de que esse comentário é meu, não é do artigo, é o comentário inicial. Primeiro porque essa pedagogia, ela não tem só lados positivos, ela tem alguns elementos que são importantes, que realmente deram certo e que realmente funcionou. Esses elementos ajudaram, são importantes dentro do processo educacional, por isso essa pedagogia ainda permanece. Outra questão, que agora sim a gente já vai entrar na questão basicamente do artigo, é que você tem a família que veio de um processo tradicional, de uma forma de educação diferente, hoje essa sociedade da informação, ela requer a sociedade do conhecimento, sociedade complexa, aí, né, citando o Bauer, e ela requer. Então, esses pais, eles se sentem muito seguros em verem seus filhos estudarem, em estarem vendo aí seus filhos estudarem em uma escola que siga algum modelo tradicional. Aquele lá que você vê um professor falando, o aluno só copiando, você vê um quadro, você vê coisa desse tipo, você vê a sala caladinho, todo mundo ali fazendo suas atividades. A maioria, né? A maioria dos pais com certeza iriam se sentir felizes. Olha, realmente aquela sala ali tem ordem. Então a gente já tem uma certa segurança relacionado à questão dos pais. Aí você tem outro elemento que existe uma força muito grande. Você é formado, ali você faz alguma graduação para atuar
recebe uma licença, né, uma licenciatura para atuar aí como professor, e você é formado em um sistema inovador, as propostas que são bacanas e tal. Quando você é introduzido no sistema daquela escola que ainda é tradicional, é rígido, e alguns artigos colocam aqui, ainda é um pouco rígido, eu diria que é quase totalmente rígido, o sistema é muito rígido das escolas brasileiras, e aí você recebe o primeiro choque. Aí você tende a ser pressionado, aí você começa a ser pressionado por aquele sistema, e esse sistema vai tentando lhe enquadrar. Cabe a você ou não se enquadrar a ele, mas a pressão é muito grande. Exemplo, as pessoas consideram, como eu já citei, a questão dos pais, mas isso é uma mentalidade que se desenvolve desde a questão da direção, a coordenação de muitas escolas, e pais e outros professores também, todos os profissionais que trabalham na educação ali, né, em algumas escolas, como já citei, para não ser assim muito geralzão, dizer que é todo lugar, mas a maioria eu diria, que qualifica o professor, o bom professor, como sendo aquele que mantém a ordem da sala. Se tiver alguém gritando, o menino ali correndo, tal, chegar alguém, ele vai dizer, olha, naquela sala realmente não tem disciplina. Assim, essa questão da disciplina, ela é uma coisa interessante. Então, é uma coisa exigida, essa questão da disciplina. Há um professor que valoriza o conteúdo, tem que passar o conteúdo todinho daquele jeito, daquela forma. Isso são elementos tradicionais que estão ali, mesmo que aquela escola diga assim, a gente segue um modelo inovador, a gente segue práticas inovadoras e tal e tal. E aí você vê realmente elementos tradicionais. Outra questão por que essa metodologia ainda persiste em nossas escolas, exatamente você tem mecanismos, que você tem instrumentos, né, avaliativos que realmente requer que eles quantificam esses dados, né, que requer realmente uma educação tradicional. Porque não se vê muito o que o aluno está aprendendo, mas a gente é tendencioso a trabalhar muito com números. E essa questão de números é quantidade, então você trabalha muito com essa questão do número e não no desenvolvimento de outras habilidades. Isso é muito precário. Haja vista que se você pegar a questão do currículo, em termos de as dimensões do currículo, a questão das disciplinas, a questão aí da transdisciplinaridade, que é um grau acima do que a gente está, né? A gente às vezes não consegue nem um currículo interdisciplinar. Isso aí, essa metodologia é basicamente tradicional, isso exige que o professor trabalhe de forma tradicional. Isso aí é complicado, realmente. Outra questão que a gente observa é exatamente a questão do programa. A gente segue um programa que muitas vezes é escrito de cima para baixo, e esse programa é exaustivo, ele é muito cansativo, você tem que cumprir determinados programas, e quando você vai ver, isso é uma justificativa que as pessoas dão para isso, né? Então, quando você vai observar, você não tem tempo de acompanhar, de estar ali acompanhando o próprio trabalho, desenvolvendo outras metodologias, pesquisando isso e aquilo e tal, porque o sistema em si, ele lhe coloca numa situação difícil. Lógico que tem gente que não gosta da ideia de sistema, mas enfim, a gente tem um sistema. A gente tem também a questão de professores são dispersados, aí são direcionados a infinitas escolas para dar uma aula em uma escola, dar outra, em locais que tem muitas escolas, e em disciplinas que são tidas como menos importantes, como não é o caso de português nem matemática, né, que são disciplinas que têm muitas aulas por semana, e aí o professor fica pingado e ele não tem nenhuma relação com aquilo. Então são dificuldades, são questões que terminam trazendo ou terminam, na verdade, chamando para si aquela ideia de que é necessário que se mantenha essa metodologia tradicional, né? Chegou lá, falou, explicou e tal, e saiu sem muita relação, sem muita inovação. Isso aí realmente é um processo complicado. E por último, a gente poderia colocar que é exatamente viável economicamente, porque você tem salas que você coloca aí vários alunos, 50 alunos numa sala, economicamente é muito viável isso aí, porque você tem um número elevado de alunos numa sala e organizado em fileira e tal, é mais fácil para organizar e para comportar aquela quantidade X de aluno. E aí existem vários e vários elementos que a gente poderia responder essa questão, por que a metodologia tradicional ainda é vigente ou ainda está presente em nossas escolas. Então, a sua resposta pode deixar no comentário aqui, que a gente vai continuar esse bate-papo aí. Você pode deixar aí nos comentários, dizendo quais são as razões pelas quais você acha ou você não acha que
a escola tradicional, ou esse modelo tradicional, essa metodologia, ainda persiste em nossas escolas. Se você acha que ela não persiste, que ela está aí, realmente já morreu faz anos, e você não consegue perceber isso, também deixa nos comentários que a gente dá prosseguimento a esse bate-papo aí. Se você acha que ela persiste, então você pode deixar nos comentários dizendo por que realmente você acha que ela persiste, quais outros elementos contribuem para que ela realmente ainda persista na nossa prática pedagógica. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!